Você já parou para perceber como nós nos sentimos confortáveis quando as coisas acontecem do modo como nós havíamos planejado? Ou seja, como é bom ter o controle sobre as coisas, não é verdade? Acontece que esse suposto controle não existe. As coisas não acontecem a todo tempo do modo como nós gostaríamos que acontecesse. E aí surge uma necessidade tão importante para as nossas vidas, a de ter esperanças. Nós somos um povo carentes de esperança, nós somos um povo que muitas vezes deixou de sonhar. Por que é tão difícil ter esperança? É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Rubem Alves nos conta que havia uma aldeia onde tudo era igual, onde os dias sucediam às noites e as noites sucediam os dias. Os homens eram pescadores, trabalhavam todos os dias acordando cedo, logo de madrugada para ir trabalhar. As mulheres também tinham seus afazeres diários, mas eles já não esperavam por mais nada, porque eles já estavam acostumados com a rotina, eles já não sonhavam mais, eles já não tinham esperanças mais, porque nada de novo acontecia naquela aldeia. Todo dia era a mesma coisa. Como ele dizia, os dias sucediam às noites sucediam os dias e apenas isso. Acontece que um dia os homens acordaram muito cedo para ir trabalhar e quando chegaram de frente ao mar, eles encontraram um objeto. Eles viram ao longo daquele mar um objeto boiando no meio do mar. As ondas vinham, traziam, devolviam, e eles começaram a se perguntar: o que é aquilo? Né? O que é aquilo que está boiando no mar? As mulheres apareceram e todos começaram a se questionar que coisa estranha era aquela que estava no meio do mar. Até que, em um dado momento, as ondas trouxeram o objeto e eles puderam ver. Se tratava de um homem morto, um homem que havia naufragado seu navio, ele morreu no mar e as algas o encobriram e ele se sujou todo e morreu. E por um acidente da natureza, após a morte dele, as ondas o trouxeram para a praia. Aqueles homens, aquelas mulheres que, olhando para aquele homem que morreu, resolveram fazer então o seguinte: vamos dar um enterro para esse homem. Vamos enterrar esse homem, vamos dar um enterro digno a essa pessoa. E se organizaram enquanto comunidade para possibilitar aquele homem finalmente um enterro digno. Então, os homens seguraram o corpo, levaram para dentro de uma das casas e as mulheres se prepararam para limpar o corpo enquanto os homens saíam novamente e iam preparar a sua cova. E acontece que, enquanto todo esse movimento em prol de enterrar aquele homem se movia, muitas coisas começaram a acontecer. O quê? Olha só, as mulheres estavam limpando aquele corpo, limpando aquele homem, e elas começaram então, automaticamente, observar o homem e começaram a sonhar. Começaram a sonhar como deveria ter sido a vida daquele homem. Olha a altura que esse homem tem. Nossa, ele devia ser tão alto que quando ele passasse debaixo de uma porta, ele devia ter que baixar a cabeça de tão alto que ele parecia. Olha as mãos desse homem, como elas são fortes, mas ao mesmo tempo são sensíveis. Ele devia saber acariciar uma mulher como ninguém, saber colocar uma flor nos seus cabelos e fazê-la sentir-se feliz. Olha como esse homem era forte, olha
novamente as suas mãos. Ele sabia proteger essas mulheres como ninguém. E assim elas começaram a sonhar com o homem que talvez aquele homem morto tivesse sido. No entanto, os homens já estavam fora da casa esperando. E sem saber o que estava acontecendo lá dentro, também começaram a sonhar. E um virou para o outro e falou o seguinte: olha, você viu aquele homem, a face daquele homem, como era uma face agradável, como era uma face de paz. Nossa, quando ele brincava com as crianças, ele devia ser um homem maravilhoso e as crianças deviam adorar brincar com ele. Vocês viram a força, os músculos daquele homem? Ele devia pescar como ninguém. Ele devia ser um dos maiores pescadores da região onde ele morava. Olha, vocês viram também a expressão de seriedade no rosto dele? Ele deveria ser um homem respeitado, ele devia ser um homem amado por todos aqueles que ele conhecia. E assim também os homens começaram a sonhar. Então as mulheres sonhavam lá dentro com o homem, os homens sonhavam de fora, e assim foi passando o tempo. Eles terminaram de preparar o corpo e concluíram o enterro daquele homem. Enterraram o homem e ele se foi. No entanto, aquela aldeia, Rubem Alves conta, que nunca mais foi a mesma. Nunca mais, por quê? Porque aquele homem que morreu, trouxe vida àquela aldeia. Um homem morto trouxe vida àquelas pessoas que teoricamente estavam vivas, mas que tinham perdido os seus sonhos, que tinham perdido a esperança de viver, a esperança de construir coisas novas, a esperança de inovar. Gente, o que essa história tão simples pode ensinar a mim e pode ensinar a você? Em primeiro lugar, uma coisa de grande importância. Você pode voltar a sonhar. Talvez você tenha sido ensinado a tua vida inteira, talvez você cresceu ouvindo que você não poderia sonhar, que você não iria dar conta dos seus sonhos, que você não tinha condições de construir, de alcançar as coisas que você tanto queria, de que aquilo que você tanto almejava era muita areia, eu ia falar muita aldeia, mas era muita areia para o seu caminhãozinho. Acontece que, na medida em que nós vamos crescendo e ouvindo que nós não temos competência para alcançar aquilo que nós tanto queremos, para conquistar os nossos sonhos, e de tanto levar porrada e de tanto ouvir palavras depreciadoras, nós realmente começamos a acreditar que nós não vamos conseguir mesmo. Como naquela história que eu contei alguns vídeos anteriores sobre a águia e da galinha. Você se lembra? Se você não assistiu essa história, assista. Tem aqui o link logo aqui em cima. Nós passamos a acreditar que nós não somos merecedores de coisas boas. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas: qual o seu maior sonho? Essa é uma pergunta tão simples, mas que às vezes é tão difícil de ser respondida. Você já se perguntou isso? E se eu te perguntasse agora, qual o seu maior sonho? Você sabe? Muitas pessoas dizem vários sonhos, mas será que elas realmente têm um sonho, ou será que elas estão colocando uma vontade que elas têm, mas que elas não têm coragem ou não acreditam que elas possam realmente conquistá-los? Qual o seu maior sonho? O que te impulsiona a viver? Por qual causa você vive? Eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Você pode sonhar. E mais, você pode, além de sonhar, você pode alcançar
aquilo que você sonha. No entanto, você precisa começar a acreditar nisso. Sabe, às vezes as pessoas não acreditam nos sonhos ou nos próprios sonhos que elas têm. Você precisa começar a dar uma nova chance ao novo, como as pessoas daquela aldeia. Uma segunda coisa que essa história nos ensina é que assim, nós precisamos começar a dar valor às coisas que na teoria não têm tanto valor assim, que são de certo modo simples. Um homem morto, um homem que morreu, conseguiu mudar, conseguiu trazer vida para uma aldeia inteira. Sabe, nós somos tão acostumados a dar valor àquilo que é macro, àquilo que é grande, que as pessoas não dão valor para o que é simples, para o que é pequeno, para o que é singelo. Claro que as pessoas são levadas a isso, eu entendo. Quando elas entram em muitas redes sociais, elas só veem posts de pessoas felizes, elas só veem posts grandiosos, elas só veem posts que fazem com que elas se deprimam. Por quê? Porque o outro sempre tem tudo, o outro sempre tem coisas grandes e eu olho para a minha vida e eu não alcanço tantas coisas como ele está vivendo. E aí fica difícil mesmo as pessoas olharem para o que é simples. Você já teve aquela sensação que muitas crianças têm de que o pai do seu amigo ou os pais do seu amigo são melhores que o seu? Aquela fala, né? Ah, eu vou mudar para casa de fulano porque eles são legais, porque lá os filhos dele podem fazer as coisas. No entanto, as pessoas não sabem, ou pelo menos não querem acreditar, que as coisas não são assim lá. Lá é o que aparenta ser, mas um dia, 2 dias morando naquela casa, elas vão perceber que problemas existem, mas que o macro, o grande, o bonito, o belo, sempre é o que é colocado para que as pessoas vejam. E por fim, se deixe mudar pela maré da vida. Isso mesmo, tem um filme do Tom Hanks chamado Náufrago, e ele traz uma frase nesse filme que eu considero muito importante. Eu me lembro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu voltei só para ver essa parte, essa frase, na verdade. Olha o que ela diz: tenho que continuar respirando, porque amanhã o sol nascerá. Quem sabe o que a maré poderá trazer? De algum modo é tempo de continuar respirando. Sabe por quê? Porque amanhã o sol vai nascer. E com certeza a maré pode trazer algo novo. Com certeza a maré pode trazer coisas novas à sua vida e você precisa continuar acreditando, você precisa continuar respirando, você precisa não desistir. A vida nos surpreende, pode acreditar nisso. Esperança. As pessoas dizem que a esperança é a última que morre, não? Mas não é verdade. Na verdade, a esperança é a penúltima a morrer, porque a última é você. No entanto, isso não precisa acontecer e eu estou aqui porque eu quero poder caminhar com você, porque eu quero poder te ajudar nessa trilha de falta de sonhos ou de perda de sonhos e perda de esperança. Eu quero caminhar com você. Então, por favor, comente esse vídeo, deixe aqui embaixo as suas angústias, a sua falta de esperança, ou mesmo como você reanimou seus sonhos, reviveu seus sonhos, reativou seus sonhos em busca de uma conquista maior. Com certeza você tem comentários muito importantes que podem acrescentar tanto esse vídeo quanto a vida de outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que está desesperançado também. Pode fazer uma diferença enorme na vida de outra pessoa, tá bom? Um grande abraço para você e eu te aguardo no próximo vídeo.